Bom dia, graça e paz, como você está? Hoje é dia 6 de junho e nós vamos falar sobre uma vida bem-sucedida. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados. Sejam prontos a repartir. Desse modo, acumularão tesouros para si com um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. 1 Timóteo 6, 18 e 19. Esse texto está dizendo pra gente que a nossa vida não é boa, não tem sentido, não é bem sucedida, se apenas a gente fica voltado para o nosso umbigo, que a gente fica só olhando para as nossas necessidades. A vida lá fora precisa, de pessoas, de coisas, de acolhimento, e nós precisamos ser essa pessoa que contribui. O Victor Frankl, do Em Busca de Sentido, ele diz que encontrou o sentido da vida dele ajudando as pessoas a encontrarem o sentido da vida dela. O problema é quando você não encontra o seu sentido, você não tem nada que faça os seus olhos brilharem, não tem um grande porquê de levantar da cama. Essa é a questão. E Deus quer que eu e você tenhamos esse lugar. Quando ligamos a televisão ou navegamos na internet, é comum depararmos com a promessa de fórmulas que supostamente nos levarão ao sucesso financeiro fácil e rápido. Mas afinal, o que é ser bem-sucedido? Para você, o que é ser bem-sucedido? O que você acha que o te faz ser bem-sucedido, te torna bem-sucedido? Bom, a resposta mais popular do mundo é simplesmente essa: acumular dinheiro. Será que ser bem-sucedido é só dinheiro? Mas a realidade é bem diferente. Obviamente, o dinheiro é importante e necessário, mas o amor ao dinheiro é o grande problema. Quando eu penso em dinheiro é bom, dinheiro faz viagem, dinheiro leva a família para lugares, dinheiro faz com que a gente comemore aniversário, a gente compre roupa, dinheiro é maravilhoso. Mas se eu não tiver dinheiro... Essa semana eu tava lembrando, a pandemia foi 2020. 2020, fica em casa. Eu podia ter todo o dinheiro, mas no primeiro momento nem iFood, nem nada, tava se organizando para ver questão de contaminação, aquela coisa. Você consegue lembrar como era a sua vida lá? O que você estava fazendo? E é importante lembrar por quê, Lânia? Pra gente poder ir viver, A gente ficar nessa vida real, na vida real. O que eu estou plantando pra mim? O que eu estou investindo em mim? Você tá investindo em você? É necessário investir em você. Uma pessoa pode ser rica e miserável ao mesmo tempo. Por exemplo, uma faca na mão de alguém pode ser utilizada para o bem ou para o mal, dependendo da intenção de quem a tem. Com o dinheiro não é diferente. Ele não muda ninguém, mas só revela o seu coração. Costumo dizer que existem pessoas tão pobres, mas tão pobres, que tudo que elas têm é o dinheiro. Eu já atendi pessoas de eu falar assim: pobre menino rico, pobre menina rica, você só tem dinheiro. E ter só dinheiro é uma pobreza, porque você perdeu dinheiro, você perdeu tudo. Isso não é bom. Ser bem-sucedido é estar no centro da vontade de Deus, caminhando dentro do propósito para o qual você nasceu, e não permitir que o dinheiro ou qualquer situação lance fora do projeto de Deus. Porque tem gente que pede a Deus: Senhor, me abençoa, Senhor, faz prosperar. E Deus faz prosperar, a pessoa vai embora, a pessoa não quer saber de Deus, a pessoa... O que houve com essa pessoa? Ele pode vir como consequência de boa gestão de recursos em vida. Deus quer dar a você recursos para serem empregados no propósito dele na terra e não para o levarem à distração e consequentemente à perdição. Quer ver uma coisa? Eu já falei aqui, eu gosto de falar isso, A minha família, nós temos presente a questão do alcoolismo, ok? Quando eu comecei a estudar, eu já não queria, porque meu avô, ele era um homem bom, ele não brigava, ele não batia, mas ele tava bêbado. E quando eu lembro do meu avô, eu lembro dele sempre machucadinho, assim, com casquinha, machucado com casca, porque ele caía, ele se machucava. E eu falava assim: bebida não é bom, não quero isso pra mim. Quando eu comecei a estudar, e aí meu primeiro cliente, eu tive 3 primeiros clientes.
uma obesidade, compulsão alimentar, um paciente com câncer de próstata e um alcoólatra. Foram 3 clientes que chegaram ao mesmo tempo lá na psicanálise. Eu comecei a ouvir e pensar, o que está acontecendo aqui? E doía meu coração, sabe? Meu coração realmente doía. Ouvindo aquela dor, vendo aquela situação. E eu falava assim, meu Deus, eu não quero isso pra mim. Eu não quero ficar neste lugar estudando sobre alcoolismo. As pessoas que têm pessoas alcoólatras na família, né, gerações passadas, pai, avô, enfim, pode ter os genes do alcoolismo em si. E eu pensando nisso, eu falei, é melhor não beber. E eu não bebo. E não bebo por quê? Porque eu não quero, porque é uma escolha pessoal, mas porque eu não preciso, eu consigo ser feliz sem a bebida, você acredita? Será que você consegue ser feliz sem a bebida? A gente precisa ser feliz sem a bebida. Estar no centro da vontade de Deus é abrir mão de todos os entorpecimentos. Eu sou psicóloga e terminei de ler esse livro aqui, né? Vício, o reino dos fantasmas famintos. Falando sobre vício. Vício emocional, vício de alcoólatra, vício de crack, vício de todas as dependências, que é o reino dos fantasmas famintos, que vão comer, comer, comer e nunca estarão saciados. Uma vida bem-sucedida começa na mente, no coração e na atitude, não com dinheiro. Ele pode viver como consequência de boa gestão de recursos da vida. Deus quer dar a você recursos para serem empregados no propósito dele na terra, e não que o levarão à distração e, a consequência, à perdição. Então, não importa quantas fórmulas de sucesso financeiro que o mundo esteja lhe oferecendo, nenhuma delas são tão certeiras, eficazes ou duradouras quanto aquelas alicerçadas na Bíblia. Conforme o versículo que lemos, entenda, independentemente da quantia que temos, precisamos ter um coração doador e grato. Olha só, um coração doador e grato é um coração que não é escasso. Porque tem gente que tem muito dinheiro, que tem muitos recursos, que tem muitas coisas, mas elas não dão um passo adiante. Porque elas têm medo de perder, medo de ser roubada, medo de... E nós precisamos olhar para isso, ok? Convido você a avaliar o seu coração e ver se tem lidado com os recursos que Deus tem confiado em suas mãos. Como você tem lidado? Como tem a oportunidade de receber de Deus, celebrar e repartir? A Bíblia diz que nós emprestaríamos e não tomaríamos emprestado. Que nós teríamos para entregar. E que as bênçãos iriam nos seguir. Será que as bênçãos estão te seguindo? E se as bênçãos não estão te seguindo, será que você... Essa palavra eu aprendi há alguns anos atrás, Silvina, né? A pessoa é tão mesquinha, tão... que nada pode vir porque você está sempre com medo de perder, com medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, toca, Senhor, na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração. E em nome de Jesus, Deus, nos dá, assim, um tempo favorável no qual a gente possa viver o Teu sobrenatural, onde o Teu amor seja a bússola que guia a nossa vida. E que a gente não tenha medo de ficar pobre, não tenha medo de ficar escasso, mas a gente vem entregar, doar, compartilhar. E em nome de Jesus, o Senhor vem estar conosco, fazendo, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer. E que possamos, ó Pai, viver para servir, compartilhar o que o Senhor tem nos dado, sermos amorosos com os outros. Em nome de Jesus, tira de nós toda frieza, pobreza, mesquinhez e faz com que possamos, Senhor, viver o Teu sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Você nasceu para viver abençoado. Abençoado significa autorizado a prosperar. Não fique na mesquinhez, não. A mesquinhez é escassez, é falta. Se abra para o vale da abundância. Hoje foi 157 de 365 dias. Salmos 61 que você vai ler na sua casa. Generosidade é a palavra-chave. O generoso sempre trilhará. O generoso sempre trilhará o melhor caminho. O generoso sempre trilhará o melhor caminho.
Então se abra para trilhar o melhor caminho. Deus é com você e Ele quer te fazer superabundar em todas as áreas da sua vida. Então permita, não fique na falta, não fique... Meu pai usa uma expressão que é: tira o escorpião do bolso, né? Sai desse lugar. A quem muito dá, mais será dado. A Bíblia diz sobre aquele que dá semente ao que semeia. Deus não dá semente para quem guarda a semente, Deus dá a semente a quem semeia. Então semeie, amplie, faça por você, tá bom? Beijo grande, que Deus te abençoe, que haja paz, luz, esperança, possibilidades de dias melhores para você. Que Deus te abençoe e te guarde. Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de você e te dê a paz. Beijo e até amanhã. Semana que vem não, até amanhã. Tchau, tchau.